Olá, você que me acompanha aqui no YouTube, muito obrigado por você também ter se inscrevido no canal. Compartilhe esses conteúdos com mais pessoas e vou estar trazendo aqui conteúdos extraordinários. Já falei para você que Deus tem me abençoado grandemente com muito conhecimento e principalmente conhecimento das Escrituras Sagradas, conhecimentos profundos com respeito a origem do universo. É tantas coisas maravilhosas que um dia eu quero, né, em nome de Jesus, com a força de Deus, com a força do povo, eu quero estar publicando essas obras extraordinárias que Deus tem me dado, né? Eu quero estar publicando. E eu quero trazer um tema hoje maravilhoso, mais um tema maravilhoso aqui para a gente estar meditando nele, para a gente estar aprendendo com ele. Você já se perguntou por que o ser humano foi criado? Às vezes as pessoas na universidade, nos estudos mais profundos, né, da escola secular, fica perguntas sem respostas. Mas eu quero trazer uma resposta para você que Deus me deu, eu quero compartilhar com você um pouco, né, não é tudo, um pouco daquilo que Deus tem me dado. Eu quero compartilhar com você que é meu seguidor, que tem me dado esta honra de ter você como meu seguidor, como uma pessoa inscrita no canal. Eu quero trazer para você hoje um tema super maravilhoso. Por que Deus criou o homem? Por que Deus criou a humanidade? Né? Vamos estar aqui tratando desse tema. Mas antes disso, eu quero que você dê aquele like, você se inscreva se ainda não é inscrito, compartilha, né? Comenta também para que a gente fique sabendo o que você está achando dos conteúdos, né? Ajuda a gente a fazer conteúdos melhores, tá bom, pessoal? Então vamos trazer aqui uma das partes dos estudos que Deus tem me dado. Meus estudos eu tenho colocado em cadernos assim, tenho colocados em papel, né, sem pauta, grampeado, né? Tenho vários estudos assim, cadernos assim, tenho vários cadernos já cheios, né, de conteúdos maravilhosos, né, que dá livros e livros. Já sei. E hoje eu estou trazendo aqui para você esta parte aí desse tema maravilhoso que é: por que Deus criou o ser humano? Qual o propósito de Deus ter criado o ser humano? Vamos entender um pouco. Não é tudo, como eu estou falando aqui, não é tudo que a gente vai estar aprendendo aqui dentro desses poucos minutos, porque é um conteúdo profundo. Bem, a criação do homem. Qual foi o principal objetivo de Deus ter criado o homem? Nós vamos estar estudando aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa anterior, né? Tem várias coisas aqui anteriores a esse tema aqui, que é um estudo profundo a respeito da origem dos tempos, né? Porque às vezes as pessoas pensam que Deus criou todas as coisas na criação dos 6 dias. Aqui é um dos segredos que eu quero estar revelando para você. Deus não criou tudo que existe na criação dos 6 dias. Aí vem os cientistas, né, e diz que a Terra tem milhões e milhões de anos. E aí vem os teólogos tentam dizer que a Terra é nova porque foi criada nos 6 dias. Eu vou falar uma coisa para você. A Terra mesmo, natural, a Terra seca, né, firme, ela não foi criada nos 6 dias. Como assim, Daniel? Não foi criada nos 6 dias? Não, ela não foi criada nos 6 dias. Você vai ler lá em Gênesis, vai dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso antes dele ordenar a criação, antes dele dizer haja luz. Ela diz ali que já existia a terra. No princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio de tudo, a terra é bem idosa, né? A terra é bem idosa. Não tem a idade lá da contação dos 6 dias da criação. A terra já existia. A terra já existia. Não tem nenhuma parte dizendo assim que haja terra, que diz assim: para que a terra seca apareça, né? Na criação dos 6 dias. E outra coisa também, a água. Não tem nenhuma parte dizendo lá na criação dos 6 dias, não tem nenhuma parte dizendo assim que haja água. A água já estava lá, né? Então, este mundo já existia desde o princípio. Só não estava habitável, não estava organizado para ser habitável pelo homem, né?
E o que aconteceu? Na criação dos 6 dias, Deus organizou tudo aqui na terra para o projeto principal, que era a criação do homem, a criação do ser humano. Deus organizou tudo, criou, né, o espaço celeste da terra, criou o mar, criou tudo, organizou tudo, e no 6º dia, no final da criação, ele criou o homem, porque a criação deste mundo tinha como foco principal a criação do homem no final, que era o projeto principal de Deus. Dito isso, agora vamos aqui nos aprofundar no tema: por que Deus criou o homem? Já começa a gente a entender por que Deus criou o homem com o seu projeto da criação do homem, quando ele convidou lá, né, o filho. A gente entende hoje que era o filho. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Isso aí tem que ter um outro estudo que Deus já me deu a respeito do que significa imagem e semelhança, que um pouco eu vou estar trazendo também desse estudo. Não tudo, porque não dá para trazer, como eu tenho falado, dentro de um conteúdo tão profundo, dentro de poucos minutos. Bem, lá ele diz o porquê de criar o homem para se conforme a imagem e semelhança. E com a finalidade de quê? De que ele domine sobre todas as coisas. Que ele tenha domínio sobre todas as criaturas. Tudo bem? Agora vamos aqui entender um pouco aqui a respeito do projeto da criação do homem. Como o principal objetivo de Lúcifer, olha, o principal objetivo de Lúcifer, aqui é algo já mais aprofundado de um tema que já vem sendo estudado aqui no livro. Porque eu vou falar aqui o seguinte: Lúcifer, ele, antes da criação do mundo, deste mundo que nós estamos aqui, ele já havia caído. Ele já havia caído. A queda de Lúcifer foi antes da criação dos 6 dias. E o que levou Lúcifer a cair? O que foi? Ele, como diz as Escrituras, queria se tornar semelhante ao Altíssimo, tomando a posição do Filho de Deus. Porque entre os anjos do céu, Jesus estava como, Jesus, assim como ele veio à terra em forma de homem, e era um homem como nós, mas não, como é que se diz? Não era naturalmente, no sentido físico, como nós, na existência, porque ele já existia. Antes dele tomar forma humana, ele já existia, ele é o próprio Deus. Então, assim também, Jesus, para governar no meio das criaturas celestes, naquele tempo que o mundo, o universo era governado pelo o corpo angelical, dos anjos, que foram criados por ele para ajudar no governo celestial das criaturas do universo. Só ele era no meio dos anjos, com forma, o corpo naturalmente igual ao corpo dos anjos, a natureza espiritual e o corpo, a sua forma lá no meio dos anjos era igual, mas ele sendo o primeiro, ele sendo o mais velho, ele sendo o primeiro da criação, só ele tinha contato com o Pai. Só ele era o porta-voz do Pai para os demais anjos. Com o passar do tempo, Lúcifer começou a colocar isso em dúvida entre os anjos. E ali começou a batalha no céu. Isso aqui eu vou falar de forma resumida. O que eu estou falando aqui é de forma resumida. Tem uma explicação detalhadamente nos mínimos detalhes dentro da palavra aqui, nesses estudos. Eu estou falando aqui de forma resumida. E teve aquela luta no céu e ele queria tomar o lugar do Filho, que é o Senhor Jesus, quando estava entre os anjos, antes da criação do homem. E o propósito de Lúcifer era tomar o primeiro lugar, do primeiro anjo, porque Cristo é tido como o primeiro anjo. Em que sentido? Porque anjo, no verdadeiro sentido da palavra, significa portador, da palavra de Deus, aquele que transmite a palavra de Deus, ou seja, é o mensageiro de Deus.
E o principal mensageiro de Deus é Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque ele é a palavra viva, né, do próprio Deus. Ele é a palavra viva do próprio Deus em pessoa. Então ele é o primeiro anjo, ou seja, ele é o primeiro e o principal mensageiro entre todos os mensageiros, né, celestes. Ele é o primeiro, né? Ele é o principal. Ele é o único que tem, né, acesso direto com o Pai. Então ele é o principal. Então por isso eu chamo ele de primeiro anjo, e a Bíblia também relata isso, o primeiro anjo, ou seja, o primeiro mensageiro, primeiro no sentido principal, né? O maioral. Então, o objetivo de Lúcifer era querer tomar o lugar do primeiro anjo, né, que eu falei aqui, já expliquei que é o Senhor Jesus. Era se fazer semelhante ao Altíssimo. Então, Deus propôs criar o homem para que o primeiro homem, ou um descendente direto do primeiro homem, venha a se tornar a imagem e semelhança verdadeira do Pai e do Filho. Então teve aquela guerra toda lá no céu, porque Satanás se considerava semelhante a Cristo, né? E se considerava no direito de tomar a posição, porque ele olhava e via que Cristo tinha a mesma estrutura física, ele tinha a mesma estrutura, melhor dizendo, da forma da pessoa que eles eram, os demais anjos. Aonde é que está escrito isso, que Jesus, né, no seu corpo espiritual tem a mesma estatura espiritual que os anjos? O próprio Jesus falou que quando vir a ressurreição dos mortos, os que ressuscitarem em Cristo receberão um corpo glorioso igual ao corpo de Cristo e serão como os anjos do céu. Então o corpo de Cristo é glorioso como o corpo dos anjos do céu. Entenderam? E Satanás, sabendo disso, que o corpo de Cristo glorioso lá nos céus é igual ao corpo dos anjos, que ele também era um entre os anjos, olhava para Jesus e olhava para os demais e via-se como iguais. Então ele achou por bem querer tomar o lugar de Cristo e se tornar semelhante ao Altíssimo. Se tornar semelhante ao Altíssimo. E tendo aquela confusão lá no céu, assim para mostrar a todas as criaturas o que significa ser semelhante e imagem e semelhança do Pai e do Filho, foi por isso que Deus propôs criar o homem, para mostrar para todas as criaturas, para todos os anjos do céu, o que significa ser semelhante ao Pai e o Filho. O que significa ser imagem e semelhança de Deus. Coisa que Satanás queria. E tinha a ousadia de dizer que era. E queria se tornar semelhante ao Altíssimo. Foi por isso que Deus projetou criar o homem para mostrar aos anjos, tanto os rebeldes como o que ficou do lado dele, o que significa verdadeiramente ser imagem e semelhança de Deus. Por isso, o projeto de Deus criar o homem, né, o ser humano. Outra finalidade que Deus criou o homem foi para provar que nenhuma criatura é o que é e tem o que tem por si mesma, mas que tudo que a criatura são e tem é Deus que faz que assim seja, e que nada e nem ninguém é o que é ou tem o que tem, se Deus assim não o fizer. Por isso Deus fez o homem menor que os anjos em força e poder, para fazer o primeiro homem, ou um descendente direto do primeiro homem, alcançar o que Lúcifer queria, que era a supremacia sobre as criaturas de Deus. Por isso Deus criou o homem, para colocar na posição que Lúcifer queria, para mostrar para os anjos o que significa ser semelhante ao Altíssimo. E assim provar a todos que se Deus não quiser, e assim provar a todos que se Deus quiser, né, para provar a todos, porque ele queria tomar o lugar do governo do Filho. Ele queria
juntar os anjos. Ali foi a origem da democracia, preste bem atenção, ali foi a origem da democracia lá no céu. Eles queriam tirar o poder de Cristo que tinha se colocado pelo Pai como Deus e Rei sobre os anjos. Aí Lúcifer começa a colocar na cabeça dos anjos que era Jesus um ditador, né? Que não deixava os demais anjos fazer o que quisesse, queria controlar tudo. Aí começou a colocar os anjos contra o Filho de Deus, lá nos céus. E a proposta de Satanás era que se eles ficassem do lado dele, ele ia dar liberdade para eles, desde que eles o apoiassem a se colocar lá no trono do Filho, e ele assim se tornando igual ao Altíssimo, tendo o controle do universo, como um soberano do universo. Aí o que acontece? Ele queria poder. O poder supremo. Aí por isso que Deus fez o homem para fazer o quê? Para provar a todos que se Deus quiser, não importa que tipo de criatura ou qual seja o seu tamanho, que por menor que seja, se Deus quiser e puser no poder acima de todas as outras criaturas, assim será, e nada e nem ninguém poderá impedir. Foi para isso que Deus criou o homem, feito do barro, né? Menor em poder, menor em tamanho do que os anjos, né? Mas ele fez o homem para se tornar rei das criaturas, das demais criaturas. Colocou na posição que Lúcifer queria. E isso foi uma tremenda revolta dentro de Lúcifer, de tal forma que ele moveu aquela batalha no céu. Meu irmão e minha irmã, toda a história da humanidade, tudo antes de ser criado o homem, já estava projetado em um livro sagrado chamado Livro da Verdade, que está no céu. E este livro contém toda a história da humanidade e o desenrolar da humanidade. E Satanás, ao ouvir esses projetos de Deus lá no céu, ele se revoltou juntamente com seus anjos e foi à batalha no céu. Aconteceu aquela batalha no céu, que eles foram lançados na terra, ele com os seus anjos, que se tornaram demônios. E ali, né, além de tudo isso, um dos principais objetivos da criação do homem é provar a todos os anjos que Deus está, desde o princípio, no controle da história, do que acontece com todas as suas criaturas. Deus está no controle. Outra coisa foi para provar isso. Que nós não estamos, nem os anjos e nem os seres humanos, nenhuma criatura está fora do controle de Deus. Nenhuma. Foi para provar isso também, que Deus criou o homem, criou toda a estrutura da terra, preparando como algo, né, para ser provado no dia do juízo final, a história do decorrer da humanidade. Para que aqueles anjos que ficaram do lado de Deus, né, sejam cada vez mais convencidos de que Deus tinha razão e de que Satanás não estava com a razão. Por isso Deus escreveu no livro chamado Livro da Verdade tudo que devia acontecer com as suas criaturas desde a queda de Lúcifer até o juízo final. E também o que havia de acontecer com a terra e com a humanidade, se Adão escolhesse a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus colocou ali como possibilidade de escolha para Adão. E tudo está escrito no Livro da Verdade. Então isso aqui é um tema muito profundo para a gente estar trazendo em poucos minutos. Mas eu quero, se você gostou deste conteúdo, comente aí. Se você quer que eu traga mais a profundidade a respeito disso, comente também perguntando alguma coisa a respeito do tema. Que eu estarei trazendo mais conteúdo semelhante a esse. Só que uma rápida leitura a respeito do Livro da Verdade que eu falei. No Livro da Verdade, desde antes da criação da Terra, Deus escreveu
as profecias sobre tudo que deveria acontecer com as suas criaturas, principalmente sobre a humanidade. De tal forma que logo após Adão cair em pecado, Deus começou a revelar os seus planos para com a humanidade. O que aconteceria com a humanidade desde a queda, de Adão até o juízo final. E assim vem no desenrolar, usando os profetas. Um dos primeiros profetas foi o nosso pai, nós somos descendentes dele. Se você não sabia, nós somos descendentes de um homem que mora no céu, que nunca morreu. Nós somos descendentes de Enoque. Todos nós, seres humanos que restamos na face da terra, depois do dilúvio, que somos descendentes de Noé, nós somos também descendentes de Enoque. Enoque que andou com Deus 300 anos e foi arrebatado para junto de Deus. Ele nunca experimentou a morte. Ainda hoje está vivo lá no céu. Ele é o nosso pai, na linhagem de Adão. Ele é o nosso pai. Ok? Então eu espero que você tenha gostado desse tema. Se tenha ficado alguma coisa confusa, você comente nos comentários aí. Faça algumas perguntas que a gente trará aprofundamento nesse tema, se você gostou. Então ficou aí o porquê que o homem foi criado. Dentro desse contexto aí, para você entender o porquê que o homem foi criado. Obrigado e até mais.